Começar? Pronto. Então a gente pode começar, pessoal. Então, oficialmente agora, bom dia. Nós temos aqui com a gente o professor Érico, do César, lá em Pernambuco, né? Ele vai Isso. falar hoje para a gente aí sobre computação quântica e um pouquinho aí de quantum machine learning. É um tópico bastante quente, um assunto bastante interessante. A gente tem começado a trabalhar com o professor em cima dessa questão, né, até para trazer a computação quântica para os nossos problemas de telecom. Então, eu achei interessante pedir para ele falar um pouquinho, para a gente começar a entender, quem se interessar, né, a gente pode até tentar fazer um trabalho conjunto aí com o professor, a gente consegue, né, uma bolsa de C para os alunos de graduação, ou até um mestrado, um doutorado em cima disso, que tem muito problema. E como é algo bastante novo, tem muita coisa que dá para fazer, né, Érico? Tem muita coisa para brincar. Queria agradecer, então, novamente aí, por você ter aceitado o convite. Obrigadão. Tá, obrigado pelo convite, né? Sempre ótimo falar um pouco de computação quântica e principalmente para um pessoal bem qualificado aí, que é o povo da Inatel, do Inatel, né? Então, é sempre importante. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu te colocar Eu, como eu apresentador. tô, isso que É, eu tô sem permissão de compartilhar. isso, agora já está. Pronto, agora eu tô. Deixa eu ver aqui. Ahn, Conseguem ver já aí minha tela? Agora sim, carregou aqui para mim. Então, sim. Ótimo, ótimo. Bom, pessoas, lembrando, cara, isso aqui como uma palestra em que eu fique só falando, por favor, fiquem à vontade para me interromper, certo? Não tem problema nenhum. Bom dia novamente para todo mundo. Eu vou apresentar um pouco hoje sobre computação quântica, dar uma introdução e falar um pouco sobre quantum machine learning. Acredito que ano passado, algo do tipo, eu já fiz uma apresentação aqui para o Inatel, mas ela foi um pouquinho mais superficial, a convite do professor Henry. E hoje, a convite aí do professor Felipe. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Bom, só dando uma introdução de quem eu sou, é o famoso momento carteirada. Eu aqui dentro do César, eu sou o Head de Tecnologias Quânticas, então eu fico responsável por fazer essa pesquisa e identificar em que momento a gente pode usar a computação quântica aqui dentro. Mas o que é o César, né? O César é esse centro de inovação e conhecimento que a gente tem, que é localizado aqui em Recife, e é um centro de inovação porque e o que a gente faz nesse centro de inovação, a gente faz tanto opa, foi mal. A gente faz tanto a parte de pesquisa e concepção do que a gente, do produto que a gente quer inovar, faz a prototipação e experimento e faz o desenvolvimento das soluções. Ou seja, a gente aqui é uma ICT que cobre toda essa linha, todo esse ciclo de inovação. Aqui eu estou atualmente em Recife, que é a sede do César, mas veja que a gente tem alguns outros espaços no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, e temos algumas sedes, alguns centros fora do país, que é aqui em São Francisco e mais recentemente aqui na Europa. E dentro aqui do César, a gente tem uma escola de inovação chamada César School, onde eu sou, no caso, professor também aqui da graduação e da pós-graduação. E aqui dentro da César School a gente desenvolve diversos projetos, seja educação corporativa, projetos educacionais ou essa educação superior, como eu disse, a graduação, mestrado, doutorado. E aí a gente se orgulha muito no último exame do MEC, a gente ter atingido a nota máxima no nosso curso de ciência da computação. Bom, e dentro desse complexo César e César School, a gente tem um grupo que estuda e faz pesquisa em cima da computação quântica. Na verdade, esse grupo ele pode ser formado, a gente pode encará-lo como duas frentes. Uma que é o grupo de pesquisa chamado QAT, o Quantum Application Technology Software, e o outro que é o SQUAT,
que é o Squad for Quantum Technologies, dentro aqui do César. Se a gente quiser separar isso em caixinhas, a gente pode dizer que o CAT ele fica mais responsável por essa pesquisa exploratória, onde a gente tem uma interação maior com os nossos estudantes de graduação e pós-graduação. Enquanto que o SQUAT, a gente faz essa integração das tecnologias quânticas com possíveis projetos dentro do César, e a gente também faz esse processo de mostrar para as pessoas dentro do César o potencial de computação quântica. Então, a gente diz que a quântica dentro do César é essa sobreposição desses dois estados. Essa piadinha de sobreposição a gente vai entender daqui a alguns slides. Bom, além de mim, que faz parte e coordena esse grupo de pesquisa, o SQUAT, a gente ainda tem mais 3 professores, a Bruna, o Everton e a Pamela, e a gente conta aqui com a equipe. Essa aqui é uma parte dos nossos estudantes de graduação e de pós-graduação. Essa foto aqui foi tirada, inclusive, recentemente, quando a gente estava celebrando o World Quantum Day. A gente fez um evento aqui na SES School, onde a gente passou um dia falando sobre computação quântica. Então, era um evento aberto, então mais presencial. Então, quem quisesse aprender um pouco sobre computação quântica, apareceu. Foi um evento bem bacana, por sinal. Bom, depois desse momento mais propaganda, vamos ao foco aqui da nossa apresentação, que é justamente o que eu quero mostrar hoje para vocês com relação à computação quântica. Vou, num primeiro momento, trazer uma introdução do que é a computação quântica e, no momento seguinte, eu vou falar um pouco sobre essa parte de aprendizagem de máquina. Mais uma vez, por favor, me interrompam caso não estejam entendendo alguma coisa. Bom, gosto de começar, quando falo de computação quântica, o porquê da computação quântica. Qual é a relevância disso nesse momento? Por que a gente precisa de uma outra forma de computação se a gente tem aí os nossos computadores clássicos? Bom, eu começo aqui destacando a lei de Moore. Há uma discussão hoje se a lei de Moore ainda é válida, se ela não é válida, se ela está prestes a acabar. Na verdade, a discussão é mais se ela não é mais válida ou se ela está prestes a acabar. Mas o que diz essa lei de Moore? Diz que o número de transistores, aqueles elementos que são, digamos, a essência da nossa computação clássica, que é realmente o que faz as operações acontecer, ele duplicaria a quantidade dele, duplicaria a cada 18 meses, e mais tarde ele revisou isso para 2 anos. E essa duplicação faz o quê? Faz o nosso aumento do poder computacional. Aqui é apenas uma imagem mostrando um pouco dessa evolução e de alguns tipos de processadores. O que acontece? Que essa lei, como eu disse há poucos segundos, ela ou está acabando ou já acabou, porque há problemas em a gente diminuir cada vez mais o tamanho dos transitores. O primeiro é o custo. E você produzir algo em torno de 10, 7 e 5 milímetros é algo em torno dos milhões de dólares. Então, é algo bastante custoso. E ainda se diz, e ainda se pesquisa, ou tenta se investiga se essa diminuição de 7 para 5 nanômetros, ela realmente vai causar um efeito significativo no processamento. Além disso, cada vez que você diminui mais o tamanho dos transistores, você começa a acessar algumas propriedades algumas propriedades da mecânica quântica. Um deles é justamente o princípio da incerteza de Heisenberg. Quem já leu um pouquinho sobre quântica, esse princípio vai lembrar um pouco desse princípio, que diz basicamente que você não consegue estabelecer com precisão a posição e o momento de uma partícula quântica, certo? Mas, enfim, cada vez que você diminui mais o tamanho dos seus transistores, você começa a acessar, digamos, de forma involuntária, essas propriedades da quântica. Então, diminuir o tamanho do transistor pode não ser a melhor solução possível. Por isso que a gente precisa dessas formas alternativas de computação. E, no caso aí, chegando à computação quântica. Uma outra motivação que é importante destacar é sobre a complexidade computacional. Vamos tentar explicar isso aqui um pouquinho. Em geral, os algoritmos que a gente desenvolve, ele depende do tamanho da nossa entrada. Cada vez que a gente coloca uma entrada maior, você vai precisar de um tempo de processamento maior, você vai precisar de mais operações para realizar aquele algoritmo. E a forma com que esse crescimento de quantidade de operações cresce
com relação ao tamanho da sua entrada, ele é diferente a depender do algoritmo. Você vai ter alguns algoritmos, por exemplo, chamados lineares, em que se você dobrar o tamanho da sua entrada, o número de processo, a quantidade de processamento que você vai ter, vai apenas dobrar. Em alguns outros cenários, em alguns outros algoritmos, quando você dobra o tamanho da sua entrada, você, no caso aqui, quadruplica a quantidade de processamento que você precisa. Então, em alguns cenários, essa complexidade do algoritmo, ela influencia bastante o processamento, de forma que, se você aumenta bastante a entrada, torna-se impraticável você fazer isso num computador clássico. Um exemplo bem padrão que a gente tem de um problema difícil de ser resolvido por exigir, pelo tamanho da complexidade dele ser muito grande, é justamente a fatorização. Então, você determinar quais são os fatores primos para um número, ele tem um custo computacional elevado. É tanto que as nossas formas de criptografia, chamadas, por exemplo, a RSA, ela é justamente baseada nessa fatorização de números primos. Você pega um número inteiro bem grande, e ele é composto por apenas, ele se dá a partir do produto de dois números primos, e você conseguir identificar quais são esses dois números primos que identificam esse número inteiro, é um cálculo bastante custoso, principalmente porque esse inteiro que a gente está falando aqui é um número bastante grande. E fazer isso classicamente é algo muito, mas muito custoso. Tanto que nossos algoritmos de criptografia, muitos deles são baseados nesse princípio. Contudo, com a computação quântica, você consegue reduzir bastante a complexidade desse problema, mais especificamente com o chamado algoritmo de Shor. Então, veja, aqui é uma comparação bem simples do número de operações necessárias que você precisa fazer quando, no caso aqui desse problema de fatoração em números primos, quando você compara o seu algoritmo clássico com o seu algoritmo de Shor. Então, veja que ele é muito mais interessante, muito mais eficiente nesse sentido. Então, isso aqui é mais uma das coisas que motiva a gente usar a computação quântica. De você ter o mesmo problema, mas por utilizar a computação quântica, você diminui a sua complexidade do seu algoritmo. Por fim, em termos de motivação, a gente precisa sempre falar do Richard P. Feynman. E aqui no artigo dele, de 1981, ele discutiu, ou ele conversou, digamos assim, sobre as limitações que você tem nas suas máquinas clássicas. E ele enfatizando essa necessidade justamente de você ter novas abordagens computacionais para lidar com fenômenos que são, digamos, inerentemente quânticos. E a frase que é bem conhecida dele, que tem nesse artigo, é que a natureza ela não é clássica. Então, se você quiser simular a natureza, você precisa ter um hardware que, digamos, represente a natureza. E os nossos computadores clássicos, eles não representam necessariamente a natureza, certo? Então, nesse artigo, ou nesse trabalho, ele começa a fazer essa discussão, fazer essa, podemos chamar assim, essa provocação, e você começa a desencadear essas novas pesquisas de desenvolvimento de computadores quânticos, certo? Então é isso, os nossos 3 pontos. Ter essa provocação do Feynman, dizendo, se você quer simular algo da natureza, você tem que ter uma máquina que seja a representação da natureza, a capacidade de você reduzir a complexidade dos seus algoritmos, certo? E a outra é justamente sobre essa limitação da sua capacidade de processamento. Bom, dado essa motivação do porquê é interessante a gente estudar a computação quântica, vamos então entender o que diferencia ou o que tem de interessante na computação quântica que faz com que ela possa trazer todas essas vantagens que eu citei acima. Bom, a primeira coisa que a gente usa aqui é diferenciar a unidade básica de informação, certo? Então, na nossa computação clássica, a nossa unidade básica de informação é o que a gente chama de bit. E o bit, ele pode estar, ou ele assume o valor de 0 ou o valor de 1, exclusivamente. Ou é 1
ou é outro. Com a computação quântica, a gente usa uma outra unidade de informação, que é chamada de qubit. E esse qubit, o que é que ele traz para a gente é essa capacidade da informação, ela não ser exclusivamente 0 ou exclusivamente 1. Ela vai estar em um estado em que a gente pode interpretar de uma forma simplificada, ela vai estar simultaneamente entre 0 e 1. Ela vai ter uma parte dessa informação vai ser o 0 e outra parte vai ser o 1. A gente pode dizer, é claro que não está totalmente correto, mas que facilita o nosso entendimento, que o qubit ele está simultaneamente em 0 e em 1. E qual é a vantagem de você ter uma informação que pode estar simultaneamente 0 e 1? Bom, aqui eu trouxe um exemplo utilizando 3 unidades básicas de informação. No caso aqui a gente tem o bit. Se você tiver 3 unidades de bits, você consegue representar uma única informação, certo? No caso aqui, a informação é 0, 1, 1. Ou você poderia representar a única informação como 0, 0, 0, ou a informação 1, 0, 1. Enfim, você só consegue representar uma única informação. Contudo, com o qubit, pelo fato do qubit ele poder estar simultaneamente no estado 0 e 1, quando você vai representar, quando você tem 3 unidades básicas de informação, no caso aqui 3 qubits, você consegue representar simultaneamente todas as combinações possíveis. Então, você consegue representar aí desde o 000 até o 111 de forma simultânea. Ou seja, o seu input, a sua entrada do seu problema, ele pode ser essas 8 entradas representadas de forma simultânea. E isso traz um ganho computacional bastante significativo. Tá tranquilo até aí, pessoas? Sim, sim, tá tranquilo. Bom, esse fato do qubit ele está simultaneamente em 0 e 1, na verdade, sendo mais preciso, a gente diz que o qubit está no estado de superposição. Essa é a forma correta da gente fazer referência. E que, quando a gente representa isso matematicamente, a gente descreve ou diz que o qubit ele está no estado, está numa combinação linear de 0 e 1. E aí, a gente diz que o qubit ele existe numa distribuição de probabilidade de 0 e 1, certo? A gente não diz, mais uma vez, não é errado dizer que o qubit está simultaneamente no estado 0 e 1, mas isso pode causar, digamos, uma certa confusão. Então, uma forma mais correta, mais formal, digamos assim, de se referenciar, é que ele está no estado de superposição. Superposição é uma distribuição de probabilidade entre 0 e 1. Como é que a gente representa isso matematicamente? Na chamada notação de Dirac. Então, a gente tem esse elemento aqui, o ket, para representar o estado 0. O estado 0 vai ser nada mais que um vetor. Então, esse vetor 1, 0, ele representa justamente o nosso qubit 0. Enquanto que o vetor 0, 1, ele vai representar justamente o nosso qubit 1. Então, quando a gente quiser falar que um qubit está em sobreposição, a gente faz justamente essa combinação linear, alfa 0 mais beta 1, para a gente representar o qubit, ou esse estado de superposição do qubit. Aqui do lado, a gente tem uma chamada esfera de Bloch. Quando vocês começarem, para quem começar a estudar, vai ver muitas vezes essa esfera aparecer. Então, ela ajuda a gente a entender ou a representar um qubit. Aqui, então, a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, quando a gente quiser representar nessa esfera de Bloch que um qubit está no estado 0, ele vai estar justamente aqui nessa direção 0, nessa direção positiva do eixo Z. Rapidinho, porque minha filha, às vezes, ela está latindo aqui, ela não gosta, ou acho que ela, na verdade, já enjoou de eu falar tanto em computação quântica. Ela disse, poxa, pai, já escutei isso diversas vezes, gostei mais não. Enfim, quando você quiser representar o qubit 1, ele está aqui, ó, nessa direção negativa do eixo Z. Se a gente vem aqui para o eixo X, aqui a gente tem uma representação de um estado de superposição. Esse estado de superposição é justamente 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1.
Então, é esse o estado de superposição quando eu falo que está no estado X. E veja que meu qubit ele pode estar ou apontar para qualquer posição, direção aí dentro dessa esfera do bloco. Então, é assim normalmente que eu represento um qubit, certo? Veja que essa esfera ela não vai servir para a gente representar 2, 3, 4 qubits. Vai ficar também... Há alguns cenários que a gente consegue representar, mas fica um pouco complicado. Bom, e o que acontece nesse qubit? Lembrando, a gente vive no mundo clássico, a gente observa as coisas classicamente, então a gente não consegue olhar e ver o estado de superposição. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma medição, certo? E o que acontece quando a gente faz essa medição? Esse estado de superposição, ele colapsa. O que vai acontecer quando a gente fizer essa medição? O nosso qubit ele vai assumir o valor de um bit, ou seja, ele vai assumir o valor de 0 ou o valor de 1. Mas ele vai assumir o valor de 0 ou o valor de 1 de acordo com a probabilidade. Lembra daqueles elementos que fazem parte da combinação linear do qubit 0 e qubit 1? Pois bem, esses elementos são chamados de amplitudes. Quando a gente eleva a amplitude ao quadrado, a gente vai ter a probabilidade de quando eu medir aquele qubit, ele está no estado 0. Então, quando eu medir esse qubit alfa ao quadrado, é a probabilidade desse qubit, uma vez que medido, esteja no estado 0. Certo? Por isso que a gente referencia que o qubit existe numa distribuição de probabilidade. Certo? É justamente por isso. Quando eu vou medir esses elementos, alfa e beta, na verdade, que eles representam, é justamente essa probabilidade de eu encontrar, quando eu for visualizar o qubit, quando eu vou medir o qubit, ele está no estado 0 ou no estado 1, certo? Bom, um outro elemento fundamental na computação quântica, na verdade, a mecânica quântica, do qual a computação quântica se baseia, é a interferência. Veja que eu estava falando sobre um qubit, mas a gente não trabalha com um qubit, a gente normalmente trabalha com vários qubits. E esses qubits, eles interferem a probabilidade de um e outro. Essa interferência na probabilidade entre eles vem justamente do caráter ondulatório, pelo fato dos qubits eles terem essa característica de onda. Então, quando você faz desses qubits se relacionarem, o que acontece é que você pode ter essa interferência, pode não, você vai ter essa interferência nas funções de ondas associadas a esses qubits. E uma vez que você mede, lembrando que essa função de onda vai lhe dar uma distribuição de probabilidade, ela vai conseguir identificar, uma vez que você mede, você vai conseguir verificar quais os estados são mais prováveis ou não. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem que o estado 100, em que o primeiro qubit ficou no estado 1, o segundo no estado 0 e o terceiro no estado 1, é mais provável de acontecer uma vez que eu meça esses 3 qubits. O que acontece mais uma vez é que esses 3 qubits eles interferem entre si. E essa interferência ela é muito aplicada, é muito útil em diversos algoritmos quânticos. Matematicamente, como é que a gente representa essa interferência, ou como a gente representa esses qubits? A gente, no caso aqui, continua usando a mesma notação, a notação de Dirac. Veja agora, para esse caso, para esse estado quântico, eu tenho 2 qubits. Então, eu continuo com a minha representação no ket, mas agora eu tenho 2 elementos. E veja que antes eu usava apenas alfa 0 e beta 1, eu só tenho 2 estados, porque eu só tinha um qubit. Nesse exemplo aqui, agora, eu tenho 2 qubits, consequentemente, eu tenho 4 estados possíveis. E quando eu medir cada um desses qubits, vai ter uma probabilidade associada, ou seja, tem uma probabilidade de alfa ao quadrado de estar no estado 0, de beta ao quadrado estar no estado 0,1, de gama ao quadrado estar no estado 1,0 e teta ao quadrado de estar no estado 1, certo? É só uma expansão. É claro, se eu tiver agora 3 qubits, agora a gente vai ter uma combinação linear de 8 estados possíveis e assim sucessivamente. Uma representação, digamos, mais matemática, o cálculo matemático que a gente faz para sair desse cenário aqui, com essa representação de um qubit. Os qubits é justamente esse produto tensorial, certo? Então,
quando eu tenho esses 2 qubits, é basicamente esse cálculo. Veja aqui que é um cálculo que a gente faz, são cálculos matriciais. É por isso que quando a gente começa a estudar mais aprofundado a parte de computação quântica, a parte de álgebra linear começa a ser realmente importante. Aqui do lado temos algumas representações em termos de vetores de como vão ficar esses estados. Então, o estado 00, ele vai ser justamente representado por esse vetor, 1, 0, 0, 0. O estado 01 por esse outro vetor, 0, 1, 0, 0. Só lembrando, o estado 0, ou qubit 0, é representado por esse vetor, 1, 0. Certo? Então, se eu tenho agora 2 qubits, eu vou ter um vetor de 4 posições. Certo? Então, essa é a nossa representação matemática. Tá? Bom, um outro elemento realmente importante quando a gente fala em computação quântica é chamado do emaranhamento ou entrelaçamento. Você vai ver esses 2 termos quando estiver se aprofundando em computação quântica. Uma forma que eu gosto de explicar isso é primeiro mostrando o efeito matemático, para que na sequência eu discuta mais sobre a filosofia do emaranhamento. Bom, aqui a gente tem um estado com, no caso, os 2 qubits, no caso o qubit A e o qubit B. Ou seja, aqui eu estou dizendo que se eu medir o qubit A no estado, a probabilidade de medir o estado A no estado 0 e o qubit B no estado 0 é justamente isso aqui ao quadrado, que dá 1 sobre 8. Então, é a probabilidade de eu medir isso aqui no estado 0. E assim, sucessivamente, certo? Veja que fazendo os nossos processos, né, a gente consegue dividir bem, ou consegue separar bem o qubit A do qubit B. O que eu quero dizer com essa separar bem? Eu consigo deixar os 2 qubits, vamos dizer assim, independentes. Ou seja, eu medir o qubit A no estado 0 não influencia em nada a medição do qubit B. Ou seja, se eu medir o qubit A no estado 0, que aqui no caso tem a probabilidade de 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, e dá 1 sobre 2. Ou seja, se eu medir o qubit A, que tem no estado 0, que tem probabilidade de 50% de acontecer, ele não influencia em nada a probabilidade de medir o qubit B no estado 0 ou medir o qubit B no estado 1. Tá? Independente. Agora, nesse segundo cenário aqui, eu não consigo fazer essa separação entre os qubits. O que acontece é, quando eu medir o qubit A e o qubit A estiver no estado 0, quando eu medir o qubit B, terá a probabilidade de 50% do qubit B estar no estado 0 e 50% do qubit B está no estado 1. Contudo, se uma vez que eu medir o qubit A e ele estiver no estado 1, eu tenho certeza que o qubit B vai estar no estado 0. Porque a probabilidade de estar no estado 1 é 0. E a probabilidade de estar no estado 0 é 1. Certo? Então, veja, a depender da medida, ou seja, eu medindo um qubit, eu tenho automaticamente informação sobre o estado do outro qubit. Ou seja, quando eu medir o qubit A no estado 0, eu vou ter essa distribuição de probabilidade. Se eu medir o qubit A estiver no estado 1, vou ter uma outra distribuição de probabilidade. Essa correlação entre os qubits é justamente o que a gente chama de entrelaçamento ou emaranhamento. E a gente não consegue decompor os qubits em estados individuais. Certo? E não interessa se esses qubits estejam separados, sei lá, cada um em uma ponta do universo. Ou seja, não importa, cada um a ponta da Via Láctea, não interessa. Você trata esses 2 qubits como um único sistema. Você não vê como 2 qubits separados, você vê como uma coisa só. E aí, isso é muito importante a gente ter em mente, que quando a gente mede um dos qubits, a gente tem informação sobre o outro. Não é que quando você medir o qubit A estiver no estado 0, ele vai transmitir a informação e vai dizer para o qubit B, eu estou no estado 0. Agora você sabe. Não, não é isso. Isso não acontece.
Porque se isso acontecer, se ele conseguisse transmitir essa informação, é o que a gente faria, que você quebra o princípio, você quebraria a velocidade da luz, porque você estaria transmitindo informação de forma instantânea. Então, muito cuidado quando a gente for falar também aqui mais uma vez de entrelaçamento. Quando você mede um qubit, não é que ele passou a informação para o outro qubit. Não. É porque quando você mede o qubit, você automaticamente já tem informação sobre o outro. Não há troca de informação. Ou seja, o qubit não se comunica com o outro. Tá? Você vê tudo isso como uma coisa só. Isso é um ponto bastante relevante para justamente evitar essa falsa ou essa interpretação errada que com a computação quântica você consegue transmitir a informação de forma instantânea. Não, você não consegue, certo? Bom, e esse tipo de efeito, ele tem aplicação em diversos algoritmos. Aqui o algoritmo de fatoração, que eu já comentei, o algoritmo de Shor, em algoritmos de criptografia, na comunicação quântica, no algoritmo de Groover, que é o mais famoso, é o algoritmo de busca, que é o algoritmo de Groover, certo? Então ele tem diversas aplicações. E é importante ressaltar aqui que esse efeito do entrelaçamento, ele é puramente quântico. Ou seja, você não entender muito bem no primeiro momento isso, ou simplesmente aceitar isso, tá tudo certo. Porque é complicado mesmo você entender esses elementos, né? Bom, dando continuidade aqui a outros conceitos fundamentais, temos o chamado teorema da não clonagem. Ele diz basicamente que é impossível você criar uma cópia, certo? De um estado quântico arbitrário desconhecido. Ou seja, você pegando esse estado psíquico, você não sabe qual é o estado dele, qual é a combinação, qual é a distribuição de probabilidade. Você passar aqui para uma máquina quântica e no final você ter os dois estados iguais. Não é possível. Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer, então, uma cópia da informação. Isso é bem importante. Tem um efeito muito bom quando a gente fala em comunicação quântica. Porque quando você transmite a informação de um ponto a outro, se alguém interceptar e, consequentemente, copiar ou tentar copiar a informação será alterada. E o fato da informação ser alterada, quem está recebendo a informação consegue verificar que houve, digamos, uma interferência, que alguém está interceptando a informação. Tudo isso é possível graças ao o efeito da não clonagem, de ser impossível fazer uma cópia. Porque uma vez que você faz a cópia, você altera o sistema. É claro que tem um outro ponto negativo. Quem programa sabe que constantemente a gente está sempre copiando a nossa informação, seja copiar os dados dentro de um arquivo ou dentro do próprio algoritmo, fazer uma cópia da informação. Bom, mas a gente não pode fazer essa cópia da informação quando a gente estiver desenvolvendo esses algoritmos quânticos. Então, a gente tem que pensar também de uma outra forma em que a cópia não é mais ou não pode ser utilizada, certo? Então, isso traz um desafio na hora da gente criar a parte de computação quântica. Estamos acompanhando, pessoas? Eu estou falando para caramba aqui. Não, tá tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa pro Érico agora, nesse momento? Acho que não. Só está me ouvindo. O Ludwig está por aqui, às vezes ele tem alguma pergunta. Por enquanto não, professor, por enquanto não. Tá bom. Tá tudo ok aqui. Tá. Bom, um outro ponto importante quando a gente fala da computação quântica é a chamada decoerência. O que acontece é que um sistema quântico, ele não é puramente isolado. Ele se conecta com o ambiente externo. E ao ele ter essa relação, ao ele fazer essas interações com o ambiente externo, ele perde o que a gente chama da coerência quântica. O que é perder a coerência quântica? É justamente você perder esse efeito da superposição, que é um efeito quântico. É justamente você perder o emaranhamento, ou seja, você passa a ser um sistema clássico.
Você sai do ambiente quântico e passa para o ambiente clássico. Justamente porque você está fazendo essa interação com o seu ambiente externo. E veja, os computadores que a gente tem hoje, ninguém foge disso. Então, quando você faz um algoritmo quântico, se você faz um algoritmo quântico, digamos assim, bastante extenso, você quer que aquele qubit sobreviva por mais tempo. Mas fazer um qubit sobreviver por mais tempo significa que ele vai estar mais sujeito a interações com o ambiente externo. Se ele está mais sujeito à interação com o ambiente externo, o que você tem? Você tem a perda das propriedades quânticas. Uma vez que você perde as propriedades quânticas, tipo, para que eu estou usando o computador quântico? Certo? Então, mitigar a até-coerência é uma coisa que se vem fazendo. E como é que você faz isso? Propor novos materiais que garantam um maior tempo de coerência, ou ainda, com os materiais que a gente tem, é você usar algumas técnicas para corrigir alguns erros dos processos dos seus algoritmos causados pela decoerência. Mas veja, isso aqui é uma outra limitação que a gente tem também com a computação quântica. Certo? Bom, isso aqui é uma introdução, isso aqui é um elemento bem básico, certo? Que a gente fala sobre a computação quântica. Claro que não foi de uma forma muito aprofundada, mas como a gente está aqui num momento mais simples, então eu deixei de uma forma mais alto nível. Quem depois tiver algumas outras perguntas ou quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato, tá? Bom, e aí uma pergunta que sempre surge é, tá, Érico, computação quântica está aí, você falou desses efeitos que acontecem nos computadores quânticos, mas eles são reais? Eles existem ou é só ficção científica? Não existe. E há várias técnicas que você tem para você produzir os chamados qubits. Então, você pode produzir por fótons, por íon preso, átomos frios, por RNM, quanto dots, os chamados qubits defeituosos e os supercondutores. Ou seja, tem diversas formas de você fazer isso. A tecnologia que às vezes a gente acaba escutando mais falar são os supercondutores, principalmente por causa da força da IBM. A IBM é um player nessa área da computação quântica em que ela investe bastante para difundir que ela faz computação quântica. E ela está certa, para quando você futuramente pensar em computação quântica, qual empresa você vai pensar? Pensar na IBM. Então, ela tem uma interface bacana, ela faz hackathons, ela faz cursos de verão, cursos de inverno, ela coloca desafios, então ela faz muita coisa. A comunidade dela é muito ativa no Slack, no Discord, e ela solta quase que semanalmente vídeos no YouTube ensinando você a computação quântica, a aprender sobre o ambiente delas, né? E para a gente também não pensar que o computador quântico é um monstro, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ter uma ideia de como é esse computador quântico aqui no caso desses supercondutores. Veja que isso aqui é o tamanho do nosso... Isso aqui é um PC da gente, então, proporcionalmente, isso aqui é o computador quântico. E veja, é interessante que quando a gente vai trabalhar com o computador quântico, a gente trabalha no ambiente clássico mesmo, certo? Então, a gente manda a informação da nossa máquina clássica e tem todo aqui um processo que a gente não precisa entrar em detalhes agora, que você transforma essa informação para justamente o processador quântico. E o processador quântico, no final, é só um negocinho aqui, bem pequenininho. O processador quântico, ele tem o mesmo tamanho dos nossos processadores. Os processadores que estão na sua máquina, aí no seu notebook ou no seu PC, têm o mesmo tamanho dos processadores dos processadores quânticos, certo? Vou disponibilizar depois esse material, mas aqui ele traz uma melhor definição de cada um desses elementos aí do computador quântico. E aqui do lado é um ambiente, se não me engano, é um ambiente da IBM, só para você mostrar o tamanho do computador quântico. Ou seja, não é nada muito monstruoso. O que é monstruoso, na verdade, no computador quântico, por exemplo, desses supercondutores, é o fato de você precisar ter um sistema de refrigeração muito potente para manter esses supercondutores numa temperatura muito baixa, porque o efeito quântico nos supercondutores só vai aparecer quando você tiver uma temperatura muito, muito baixa. É tanto que foi no ano passado, um grupo chinês falou que tinha conseguido produzir um supercondutor a temperatura
próxima da temperatura ambiente, foi aquela discussão que ninguém conseguia reproduzir, aí se aquilo fosse verdade ou não fosse, era uma revolução, porque você poderia ter esses computadores quânticos à temperatura ambiente, enfim, teve toda uma série de discussões. Então, você achar supercondutores que funcionam, digamos, a temperatura que não seja tão baixa, certo? É realmente interessante. Tá? Bom, e muitas dessas técnicas dessas arquiteturas, elas usam para você, digamos, trabalhar com os qubits. Ele usa chamados as portas quânticas, certo? Portas quânticas, na verdade, nada vai ser uma forma de você transformar a sua informação, tá? Lembrando, nosso estado quântico, ele nada mais é do que um vetor para a gente transformar a informação do que a gente vai precisar de uma matriz, uma representação matemática. Então, você alterar um sistema nada mais é do que fazer um produto de uma matriz por um vetor, certo? Matematicamente é isso. E ao você fazer, digamos, esse produto, você acaba alterando a sua distribuição de probabilidade. Se você altera a sua distribuição de probabilidade, você, consequentemente, altera o estado em que aquele qubit está, certo? Aqui, algumas portas são interessantes a gente conhecer. Por exemplo, essa é a porta NOT. Ela tem um paralelo muito rápido de você identificar com a computação clássica. Se você tem o estado zero e você aplica a porta NOT, essa é a matriz que representa a porta NOT. O que você vai ter? Você vai ter o qubit no estado 1. Se a gente for lá para a esfera de Bloch, o que acontece é uma rotação em torno do eixo X. Então, você tem aqui o qubit no estado 0. Oi? Opa. Não, eu acho que é alguém que está com o microfone aberto. Aberto. Tranquilo. Então, você está aqui no estado 0, quando você aplicou uma porta NOT e você fez justamente essa rotação, chegando justamente aqui no estado 1. Então, o que essa porta NOT diz? Justamente faz essa rotação em torno do eixo X. Se você está no estado 1, você volta para o estado 0. E se você aplicar a porta NOT 2 vezes, né, o que acontece é que você volta para o estado 0, o estado original. Certo? Uma outra porta, e essa é interessante, é importante ressaltar que ela faz justamente em relação com um daqueles efeitos que a gente comentou anteriormente. É a porta Hadamard. Quando eu aplico a porta Hadamard, que tem essa configuração no qubit 0, veja que ele chega nesse estado aqui, justamente um estado de sobreposição do estado 0 e 1. No caso, essa porta Hadamard é uma das portas possíveis que eu posso usar para criar um estado de superposição. No caso aqui, é um estado de superposição em que eu tenho 50% de C0 e 50% de eu estar no estado 1, uma vez que comece. Então, essa porta Hadamard, ela me permite criar um estado de superposição entre os qubits. Veja, é um estado de superposição 50-50. No caso aqui, esse estado aqui a gente chama de estado mais, ele é justamente o estado aqui no eixo X, nessa direção. Quando a gente aplica a porta Hadamard ao qubit 1, veja que a gente tem aqui uma mudança de fase para o qubit 1. Continua ainda sendo 50% de estar no estado 0 e 50% de estar no estado 1, certo? Mas tem essa diferença de fase entre estado 0 e estado 1. No caso aqui, ele estaria justamente na direção negativa aqui do eixo X. E é por isso que a gente se referencia algumas vezes como o estado menos, certo? E aqui é uma porta CNOT, pronto, é uma porta já que você trabalha aí com 2 qubits. E qual é o comportamento dela? Ela diz o seguinte: se o primeiro qubit estiver no estado 0, ela não muda o segundo qubit. Ou seja, o primeiro qubit está no estado 0, então o segundo qubit continua no estado 0, uma vez que eu aplique essa porta a esses 2 qubits. Qubit no estado 0 e o segundo no estado 1, uma vez que eu aplique a porta, continua todo mundo no mesmo estado. Contudo, quando o primeiro qubit está no estado 1 e eu aplico a porta CNOT, o que ela faz?
ela aplica uma porta-NOT no segundo qubit. Então, estava no estado 1,0, passei ao estado 1. Estava no estado 1, passei ao estado 1,0. E qual é a utilidade de uma porta dessa? Ela justamente me permite fazer com que eu tenha 2 qubits num entrelaçamento. Lembra aquela propriedade que eu comentei há alguns minutos? Pronto. Eu preciso usar uma CNOT, ou pelo menos a CNOT, é uma possível porta que eu posso usar para conseguir o entrelaçamento. Aqui é o exemplo mais gráfico, como a gente representa a CNOT. A gente representa a CNOT por essa bolinha fechada e por esse elemento aqui que é o mais, certo? O que acontece? Aqui, mais uma vez, eu tenho esse primeiro qubit, é o qubit de controle. Se ele está no estado 0, não muda o segundo qubit. Se o primeiro qubit está no estado 1, ele muda o valor do segundo qubit. E como é que essa porta ajuda a gente a estar no estado de sobreposição? Bom, esse circuito aqui, ele faz com que os meus 2 qubits eles fiquem no estado de superposição. No início, o meu estado é 0, 0. Apliquei a porta Hadamard ao primeiro qubit. Então, quando eu aplicar a porta Hadamard ao primeiro qubit, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aqui nesse estado, certo? Ok? Que junto com esse, na verdade, o estado que eu tenho é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 0. Certo? Então, nesse momento aqui, é isso que eu tenho. Uma vez que eu aplique a porta CNOT, o que ela faz? Se o primeiro qubit estiver no estado 0, ele mantém o segundo qubit, ou seja, o primeiro qubit está no estado 0, ele não modifica o segundo, depois de aplicar a CNOT. Então, continua 1 sobre raiz de 2, 0, 0. Mas a segunda porta, o segundo elemento aqui está no estado 1, 0. Quando aplicar a porta NOT, se transforma em quê? No estado 1. Certo? Então, veja, isso aqui é um estado de sobreposição. Por quê? Se eu medir o primeiro qubit e eu identificar que ele está no estado 0, automaticamente eu tenho informação sobre o segundo qubit. Eu vou saber que o segundo qubit vai estar no estado 0. Veja que há uma correlação. Se o primeiro qubit eu medir estiver no estado 1, eu sei automaticamente informação sobre o segundo qubit, que ele vai estar obrigatoriamente também no estado 1. Então, veja, a porta CNOT, no caso aqui, ajudou a gente a identificar ou a construir esse estado de entrelaçamento, e a porta Hadamard ajuda a gente a criar esse estado de superposição, certo? Por fim, para terminar aqui essa introdução, eu quero fazer aqui um disclaimer. Quando a gente fala em computação quântica, computação quântica, na verdade, ela é um subconjunto do que a gente chama tecnologias quânticas, certo? Então, computação quântica, a gente vai usar a mecânica quântica para criar o computador e transformar a informação. Já a comunicação quântica, aí já é uma outra coisa. Ela vai transmitir a informação. Então, quando eu estiver falando de criptografia quântica, internet quântica, eu estou justamente no ramo da comunicação quântica. E um outro elemento que está dentro de tecnologias quânticas é a parte de sensores e metrologia. Então, que você vai fazer o sensoriamento e a medição de propriedades e quantidades físicas. Então, o relógio quântico, ou você ter um sensor para medir se há existência ou não de um campo eletromagnético. Você pode fazer isso usando dispositivos criados a partir dos princípios da física quântica. Certo? Então, só esse disclaimer. Aqui a gente tem muito foco, aqui no nosso grupo, a gente tem muito foco na parte da computação quântica, certo? E a gente tem um pezinho, começou alguns estudos nessa parte justamente da criptografia, né? Essa criptografia pós-quântica, certo? Bom, essa é a parte introdutória, tá tudo tranquilo? Ainda tem um tempo aí, Felipe? Tá tudo certo? Sim, Érico, a gente ainda tem tempo, sim.
mais ou menos ali em torno de meio-dia, 11h40, Ah, 11h50. então tá bom, tá tranquilo, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar? Eu sei que é um tópico bastante novo, tem muita informação para digerir, mas talvez alguém tenha alguma pergunta, Por curiosidade. curiosidade, é. Aquela questão do que a gente já até tem discutido, Érico, eu acho que agora ficou mais claro da questão de você não conseguir trabalhar com valores reais, né? Você consegue só É, trabalhar com valores quantizados. uhum. Existe alguma frente de pesquisa para tentar também trabalhar com esse tipo de Sim. valor do conjunto dos Tem, reais? tem. Você, quando pega aqueles computadores fotônicos, que é justamente os criados pela Penny Lane, ele tem justamente essa parte em que você trabalha com seus algoritmos com valores reais, né? Ou, na verdade, os valores contínuos, né? Então, tem, sim, essa parte de exploração, tá? Mas, mais uma vez, ela ainda também, se essa parte dos valores discretos é uma fase de, digamos, de exploração, né? De aprendizado, essa outra parte também ainda está muito no começo. Entendi. Uma outra coisa que eu gosto de destacar aqui, quando falo em computação quântica, é que ela... Rapidinho. A Claro, quando liga para mim, aí ela atrapalha meu headset. Aquela Claro, Ah, né? Com aqueles números para vender coisa, ela... Né? Enfim. Aí sim, a computação quântica ela não está aqui, não é para resolver todos os problemas. Ela está aqui para resolver alguns problemas. uhum, E que problemas são esses? Estamos investigando. Certo? Então, a computação quântica, alguns cenários, algumas máquinas quânticas, que a gente chama de híbridas, algumas soluções híbridas, que tem muito da The Wave, que é uma outra empresa, ela apresenta soluções práticas. Você vai ver por aí vários estudos da The Wave que já tem aplicação no mundo real, está em produção, mas são entendi. soluções híbridas. As soluções puramente quânticas ainda é um processo de construção, de entendimento. A gente fala, né, até conversa com o professor Felipe, em processos de otimização, a computação quântica é bem avançada, mas é aquilo. Estamos no processo de as soluções híbridas, que tem uma parte clássica, já funcionam muito bem. As puramente quânticas, ainda se tem essa discussão. É melhor ou não é? Certo? Em que casos é melhor? Certo? Iago, diga aí. Iago tinha levantado a mão, desistiu? Eu acho que ele está com algum problema no microfone dele. Ele até me mandou uma mensagem aqui. Parece que sim. O microfone dele não está funcionando. Depois você manda a pergunta aí, Iago, pelo chat. Acho que a gente pode continuar então, Érico, aí Tá, falando sobre tranquilo. aprendizado de máquina. Aí ele manda a pergunta. Eu tinha uma perguntinha Ah, pequenina, professor. pode perguntar. Professor, tu falou aquela das comportas lógicas, né? Tem alguma forma? Tem, por exemplo, a gente como brincar de código, tipo um Jupyter, e instalar Tem. isso? Aí Que eu acho que... eu vou chegar lá, eu vou falar mais na Então, frente. Vou pronto, falar então... rapidamente, tem. Eu falei que a IBM gosta de fazer a propaganda e de fazer a nossa lavagem, pronto. Uhum, O melhor ambiente para a gente acessar é o da IBM, que ela disponibiliza para você 10 minutos por mês, um uhum. computador de 127 qubits para você usar, de graça. Ah, tá E certo, então. e é importante esse termo de graça, porque para pagar é US$ 1,60 por segundo. Entendeu? Então Barato. não é uma brincadeira muito barata, não. Tem que arrumar uns projetos grandes aí para a gente jogar esse negócio da IBM. Sim. Mas eu vou comentar um pouco sobre ela, sobre essas possibilidades. Tá? Bom, para falar um pouco da aprendizagem de máquina quântica, eu vou dar essa introdução um pouco da nossa aprendizagem de máquina clássica.
E levantar aqui que não é um conceito novo, isso existe lá desde 1959, Arthur Samuel, justamente com esse estudo dele de jogo de damas, em que tem um texto lá, uma frase dele lá nesse artigo, é justamente que programas de computadores podem aprender de experimentos, pode eventualmente eliminar a necessidade de programar com muitos detalhes. O que ele estava querendo dizer com isso? O exemplo que eu gosto de usar aqui é o de carros autônomos. Você pode ensinar um carro autônomo, ou mostrar, ou fazer com que o carro se comporte bem no trânsito, se você detalhar a programação, dizer, olha, sinal vermelho, pare, viu? Uma pessoa atravessando a rua, pare, de meia-noite num lugar perigoso, não pare no sinal vermelho, ande devagarzinho, esse tipo de coisa. Certo? Então, você pode fazer isso de uma forma, digamos assim, bem explícita, certo? Ou seja, bem detalhada. Ou uma outra forma que você pode fazer é dar experiência, ou seja, dar exemplos para a sua máquina, para o seu computador. Diga, olha, simplificando, vou dar um vídeo aqui e vou dizer para a minha máquina, ó, isso aqui é um exemplo de bom comportamento, isso aqui é um exemplo de mau comportamento. E a máquina vai, através dessa experiência, desses exemplos, ela é capaz de identificar padrões, e ao identificar padrões, ela é capaz, então, de guiar um carro no trânsito. Então, o que o Samuel quis dizer com isso, o Arthur Samuel quis dizer é que é possível a gente ensinar a máquina por experiências, sem detalhar. Veja, só para deixar aqui claro, quando você faz uma programação em que você detalha todos os casos, isso aí isso é inteligência artificial. Isso não é aprendizagem de máquina. Isso é inteligência artificial. Você estabelecer várias regras, certo? Só para deixar aqui bem claro. E veja, não é um conceito novo, é um conceito bastante antigo. Tá? E dentro dessa aprendizagem de máquina, você tem três grandes vertentes, podemos dizer assim. O aprendizado supervisionado, não supervisionado e a aprendizagem por reforço. O supervisionado ele se divide em duas outras formas de regressão e classificação. E aqui nessa imagem a gente tem várias aplicações. Por exemplo, aprendizagem supervisionado pode ser utilizado para detectar fraude, certo? Para fazer alguns processos de otimização, para fazer algumas predições. O aprendizado não supervisionado, ele também tem duas subdivisões, que é o clustering e a redução de dimensões. E, bom, o aprendizado por reforço não tem essas subdivisões. Mas aqui essa imagem traz essas diferentes aplicações. Eu não vou passar muito tempo aqui, porque a gente não está muito interessado na parte clássica, a gente quer saber como isso funciona quanticamente, certo? Mas antes de passar para a parte quântica, é só para a gente, como não sei qual é o conhecimento de todo mundo aqui com relação à aprendizagem de máquina, vou apresentar um pouco sobre esses três elementos aqui, a supervisionada, a não supervisionada e por reforço. O que acontece na aprendizagem supervisionada é que você vai ter um conjunto de dados em que você tem o cenário e você tem a resposta. Por exemplo, na aprendizagem de máquina por reforço, você quer ser capaz de predizer o preço de uma casa. No caso, você vai ter um conjunto de dados. Esse conjunto de dados ele vai ter as propriedades dessa casa e vai ter o valor dessa casa. Então, ele vai dizer, essa casa tem 3 quartos, 2 salas, tem jardim, não tem quintal, enfim. E vai ter o custo dessa casa. O que você quer fazer com o modelo de aprendizagem supervisionado aqui nesse cenário é, beleza, eu tenho uma casa que eu não sei o preço. Passei toda a descrição dela. Então, o modelo de aprendizagem vai ser capaz de dizer, dado que você sabe a descrição da casa, eu te digo o preço. Bom, e aí como é que esse sistema de aprendizagem supervisionado funciona? Você pega uma parte dos conjuntos de dados que você tem e você dá para a máquina para treinar, para ela aprender e cria o seu modelo. Lembrando, você tem tanto a descrição da casa como o valor final da casa. Certo? E aí você pega uma parte do conjunto de dados que você não usou para treinar, para verificar
se aquele modelo de aprendizagem que você criou, ele está predizendo as coisas bem ou não. Tá? Veja que o conjunto que você vai usar para treinar o seu modelo tem que ser diferente daquele conjunto de dados que você vai usar para validar o seu modelo. E quando você for validar esse modelo, o seu comportamento da sua máquina, do seu algoritmo estiver bom, você simplesmente não precisa fazer mais muita coisa. Caso contrário, você precisa melhorar aqui o seu modelo de aprendizagem. E existem diversas formas de aprendizagem de máquina supervisionada, certo? E os modelos podem ser bons ou os modelos podem ser ruins. Nessa figura aqui do lado direito, eu tenho aqui hora do dia e a quantidade de copos de café vendido por uma coffee shop. Veja que nesse caso aqui, eu tenho dois modelos que eu posso dizer de aprendizagem de máquina. Um que é linear, que é essa aqui em vermelho, certo? E um outro, podemos dizer assim, que é algo como a senoidal. Podemos ver que o modelo em vermelho, ele representa de uma forma muito ruim o seu conjunto de dados, enquanto que a curva em verde representa razoavelmente bem o seu conjunto de dados. Ou seja, o que a aprendizagem supervisionada ela faz, de uma forma mais geral, estou sendo bem generalista aqui, é justamente substituir todo esse seu conjunto de dados por um modelo. No caso aqui, o seu modelo pode ser apenas a representação dessa curva, a representação matemática dessa curva. É isso que a aprendizagem de máquina faz. A não supervisionada, ela consegue, por exemplo, dado um conjunto de dados, ela consegue identificar quais são os conjuntos de dados que são semelhantes. Por exemplo, aqui ela é capaz de distinguir 3 grupos no seu modelo aqui de aprendizagem, desse seu conjunto de dados. Um amarelo, vamos dizer assim, um lilás e um verde, certo? É claro que você poderia dizer, não, na verdade aqui eu não consigo ver 2 conjuntos. Na verdade aqui, para mim, eu só vejo 3, não vejo 3 conjuntos, e sim vejo os 2 conjuntos. Então, a aprendizagem supervisionada, ela tem essas, digamos assim, essas imprecisões. Mas ela é capaz de, dado um conjunto de dados, ela separar esse conjunto de dados em elementos similares. E a aprendizagem de máquina por reforço, ela é bem interessante. Você começa com um agente. Esse agente, esse elemento, ele age em um determinado ambiente. E ao agir num determinado ambiente, esse agente vai ter uma recompensa e vai mudar de estado. Muito abstrato, concordo que é. Aí eu gosto de usar o bom e velho exemplo aí do jogo Mario. Acredito que muitos aí já jogaram ou já conhecem esse danado desse jogo Mario. É algo bastante antigo. Então, o Mario, ele age naquele ambiente, certo? E quando ele age no ambiente, o que pode acontecer é ele ter, digamos, uma recompensa positiva. Digamos, ele pegou um cogumelo e aí ele ganhou poderes. Então, ele então teve uma recompensa positiva e ele mudou de estado, porque agora ele está com mais poder, certo? E aí a máquina vai entender, opa, pegar um cogumelo é bom, porque eu evoluo e tenho um ganho positivo. É claro que se você estiver jogando lá o Mario e vê uma tartaruga e você anda para frente sem pular, a tartaruga pode, digamos, matar o Mario. E nesse caso, a recompensa é negativa e no caso você tem que o Mario morreu, foi para um estado ruim. Então a máquina identifica, olha, se eu andar sem pular na direção da tartaruga no jogo do Mario, eu não é uma ação muito boa. E aí a máquina fica fazendo essas várias ações. E ela vai melhorando esse conjunto de ações com base nas ações prévias que ela vem realizando. Então ela vai gerando os dados a partir do momento em que a máquina evolui. E aí no final, o que acontece é que a máquina é capaz de zerar o jogo Mario sem muitas dificuldades. É essa a ideia. Certo? Então essa é a aprendizagem por reforço. Bom, aí eu dei apenas uma introdução para quem tivesse muito perdido em aprendizagem de máquina, só ficar um pouco perdido. Tá? A ideia é, e por que eu preciso de aprendizagem de máquina quântica, dado que
A clássica aí já está bem estabelecida e a gente sempre vê coisas evoluindo nela. Bom, primeiro ponto é a possibilidade de aceleração exponencial, certo? Lembrando que agora, com a computação quântica, a gente pode, no caso, reduzir a nossa complexidade do nosso algoritmo. Consequentemente, a gente pode acelerar as nossas respostas dos algoritmos. Lembrando que a computação quântica, os elementos, os qubits, eles têm dois efeitos que você não encontra classicamente: o entrelaçamento e a superposição. Ou seja, agora pode ser possível que na computação quântica ele consiga identificar, como é que se diz, outros tipos de relação da informação, outros tipos de relação entre os dados que classicamente seriam impossíveis de serem encontrados simplesmente porque classicamente não existem os efeitos quânticos. Então, você ter outra representação dos recursos pode ser algo importante ou interessante na aprendizagem de máquina quântica. E tem que lembrar que o mundo real ele não é perfeito. E existe uma série de algoritmos quânticos que trabalham muito bem com o ruído, ou seja, trabalham muito bem com as imperfeições. São chamados algoritmos variacionais. Então, você já tem na própria definição do algoritmo intrínseco esse tratamento, essa consideração do ruído. Então, talvez Quantum Machine Learning seja uma boa pedida. Por fim, a probabilidade e a incerteza é algo também intrínseco na computação quântica. Então, talvez por ter essa característica já intrínseca, ele pode trabalhar com os dados de uma melhor forma. Veja, tudo isso aqui são as possibilidades do que se espera. É importante ressaltar que Quantum Machine Learning ainda é algo, digamos, em exploração, certo? Bom, e quando a gente fala em aprendizagem de máquina quântica, a gente pode estar trabalhando com 4 cenários, na verdade. Na verdade, 3. O primeiro cenário aqui, quando a gente fala de Quantum Machine Learning, é o cenário clássico. Dados clássicos e processamento clássico. Nesse caso aqui, é a aprendizagem de máquina que a gente faz e ela serve como base de comparação para os demais. O outro é, você trabalha com dados clássicos, sendo que você usa um processamento quântico para trabalhar com parte dessa sua informação. Ou seja, você usa a computação quântica em etapas específicas para fazer algumas coisas específicas dentro do seu, digamos, algoritmo. Então, é algo mais como um híbrido. Uma outra possibilidade são você estar trabalhando com dados quânticos, dados que vieram de sensores quânticos, dados de metrologias quânticas, de dispositivos quânticos. Então, você pode pegar esses dados que vieram de dispositivos quânticos e tratá-los em uma máquina clássica. Certo? É claro que aí você vai ter a dificuldade de transformar essa informação quântica numa informação clássica para ser usada no computador clássico. Por fim, e aí esse é o grande ponto, é você trabalhar tanto com a informação quântica quanto com os dados quânticos. Certo? Então, isso aí, digamos, é a grande utopia, né? E se você for procurar sobre Quantum Machine Learning, você vai encontrar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Aqui eu só trouxe alguns pontos. Suporte Vector Machine, Neural Network, as GANs, Naive Bayes, as redes neurais convolucionais, as redes neurais recorrentes, as máquinas de Boltzmann. Então, tipo, quase tudo que você olhar classicamente, você vai encontrar facilmente alguém investigando, alguém explorando esses mesmos algoritmos, mas no ambiente quântico. Então, e aqui a gente a ideia não é essa, explorar tudo isso, né? Não é um curso de Quantum Machine Learning, mas para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. E aí eu queria falar um pouco sobre esses dois primeiros. Uma coisa que acontece no suporte Vector Machine é que você usa os chamados kernels. O que é? Classicamente, você pega esse conjunto de dados
em que para você separar os dados verdes dos vermelhos, você precisaria de uma curva do tipo essa aqui, certo? Uma elipse. Contudo, se você faz uma transformação desse conjunto de informação, desse conjunto de dados, se você usa um kernel, e agora os seus dados não são mais representados bidimensionalmente, mas tridimensionalmente, você consegue apenas com um plano separar esses dois conjuntos de dados. E a equação de um plano, ou encontrar um plano, é muito mais simples do que encontrar essa outra figura, essa outra representação geométrica. Então, você usar o kernel, classicamente, te ajuda a construir o teu modelo. O que a gente faz quanticamente é o seguinte. A gente pega os dados clássicos, transforma esses dados, cada um dos dados clássicos que eu tenho no meu conjunto de dados, e transformo cada um deles no estado quântico. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Mas a gente transforma eles quanticamente. Cada um no meu conjunto de dados. E o que eu faço é, veja, o que são esse conjunto de dados? Nada mais é do que um vetor, certo? Matematicamente, ele é um vetor. E o que eu faço, então, quanticamente? Eu pego o vetor do dado 1, identifico qual é a similaridade dele com o vetor. Ou seja, o que eu faço aqui é o chamado produto. Opa! O que eu faço aqui é o produto interno, certo? Vamos lá. Então, o que eu faço é, pego o dado 1 que eu criei, e identifico qual é a similaridade que ele tem com o dado 2. E eu crio, então, essa matriz. Veja que essa matriz vai representar agora a relação entre cada um dos dados. E aí eu uso essa matriz para treinar o meu SVM clássico. Veja, a minha transformação da informação foi quântica. Eu peguei meus dados clássicos, transformei no quântico, que na verdade, como eu disse, são vetores, identifico a sobreposição entre os vetores, e ao identificar essa sobreposição entre vetores, passo a ter uma matriz que são, na verdade, dados, são inteiros, né? Certo? São inteiros, né? São números reais, certo? E aí eu uso esses números para treinar a minha máquina clássica. Então, veja, a minha parte quântica é justamente de eu criar essa outra relação entre os dados. Isso a gente chama de quanto SVM, que usa o quanto kernel, certo? A rede neural quântica, ela funciona também de uma forma bem similar. O que é que acontece? Eu pego o meu conjunto de dados clássicos e o que eu faço? Eu transformo eles quanticamente. Então, tem um circuito aqui que transforma meus dados clássicos em algo quântico. Uma vez que eu tenho esses dados clássicos, eu uso o chamado ansatz. O ansatz ele serve para eu explorar o meu conjunto de soluções. Vejam, o que é a minha rede neural? A minha rede neural é basicamente eu definir pesos na minha rede neural. O meu ansatz ele está justamente aqui no lugar dos elementos da minha rede neural clássica, dos meus pesos. Então, eu defino aqui o meu ansatz. Da mesma forma que rede neural, eu defino várias camadas, o número de neurônios, aqui eu vou definir diversos formatos do ansatz. E esse ansatz é justamente os valores dentro desse ansatz que eu vou tentar otimizar. Assim como eu faço com a rede neural clássica, que os elementos dentro da rede neural, ou seja, as conexões entre os neurônios, os pesos que eu tenho que setar. Uma vez que eu seto esse ambiente, esse sistema, eu meço e vejo o quão bom está esse meu modelo. Então, basicamente, o que acontece? Eu pego meu conjunto de dados, faço essa transformação, transformar o conjunto de dados clássicos em quânticos, nada mais é do que aplicar um circuito
A gente vai ver daqui a pouco isso em código, o que é aplicar esse circuito. Daí eu tenho esse ANSAT, que ajuda eu a explorar meu espaço de soluções e faço essa medição. Eu meço, verifico essa medição que vai dar justamente minhas predições. Com essas predições eu pergunto, o meu modelo já está bom ou não está? Se meu modelo não estiver bom, o que eu faço? Eu tento melhorar justamente os pesos associados aqui a esse ANSAT. E esse ciclo aqui continua até que, mesmo mudando o ANSAT, não haja uma melhora significativa, ou seja, até que eu convija a minha função, tem uma convergência. Certo? Conseguiram pegar essa ideia aqui, pessoas, do Quantum Neural Network? Então, veja. E outra coisa, uma vez que eu faço essa predição, eu uso um otimizador clássico para justamente verificar se estou bom ou não e dizer quais são os novos valores para cada um desses elementos. Veja que também é algo híbrido. Tem uma parte quântica e uma parte clássica. Certo? Só para tentar deixar mais claro o que é esse ANSAT, eu gosto de trazer essa figurinha aqui. Imagine que você tem um rotor nessa figura aqui e ele consiga desenhar com esse rotor. Veja que com essa formação, a única figura, o único espaço que eu consigo preencher é justamente esse aqui destacado em verde, certo? Agora, se eu coloco mais um outro braço móvel, esse meu rotor, veja que a minha área que eu posso cobrir é bem maior, não é isso? Se eu permito novas rotações, eu consigo fazer eu consigo cobrir novas áreas. Quando eu falo em ANSAT, é bem parecido com isso. Imagine que eu tenha um qubit aqui nessa esfera de Bloch. Se eu rotacionar apenas em torno do eixo Y e meu qubit está no estado 0, eu só consigo acessar esses estados aqui em verde. Já se eu colocar também esse aqui é só com a rotação em Y. Já se eu conseguir também colocar aqui também uma rotação em X, por exemplo, eu vou conseguir acessar basicamente todo o meu estado, todos os pontos possíveis dentro da minha esfera. Então, o ANSAT é justamente isso. Eu crio um ANSAT em que eu possa permitir com que meus qubits eles acessem diversos estados. Porque ele acessando diversos estados, eu vou conseguir gerar predições melhores. Conseguimos acompanhar, pessoas? Eu fico muito confuso. Tranquilo. Não? Certo? Tá. Aqui tem essas três grandes que eu normalmente digo quem quer fazer quanto machine learning, que é o Qiskit da IBM, a PennyLane da Xanadu e o Cirq da Google. E o que é legal em todas as três, tudo você faz com Python. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo justamente com o Qiskit, certo? Tudo, como eu disse, se faz em Python. Na verdade, deixa eu ver se eu já consigo mostrar aqui rapidamente, certo? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver o código aqui? Ou não? Sim, Sim, tá dá para vendo? ver, dá para ver. Para ver? Pronto, tá. Isso aqui é um código em Python, que é um código em Qiskit, em que eu consigo criar os circuitos, certo? Então, eu crio aqui aqui eu uso uma porta que eu não tenho apresentado, essa porta RZ. Essa porta RZ, ela permite uma rotação em torno do eixo Z. E eu posso indicar qual é o valor do ângulo que eu quero que aquele qubit rotacione em torno do eixo Z, certo? Então, são essas chamadas portas parametrizáveis. E aí eu posso criar circuitos que tem várias dessas portas. Eu falei da parte de a gente precisar fazer essa tradução, esse feature mapping, certo? E você traduzir o dado clássico no dado quântico. Pois bem, aqui, no caso, esse circuito que é chamado de Efficient SU2, esses circuitos já são pré-definidos pelo Qiskit. Você, claro, pode criar o seu. Veja que no caso aqui ele usa 3 qubits e você tem aqui os seguintes parâmetros para esse circuito. O θ0, θ1, θ2 e vai até o θ11.
Ou seja, você tem aí 12 parâmetros dentro desse circuito. E aí o que você pode fazer? Digamos que que os seus dados, que cada instância dos seus dados tenha 12 features, 12 colunas. O que você pode fazer? Cada valor de cada coluna, você associa a cada um desses ângulos de rotação dentro desse circuito. Por exemplo, esse aqui é um dado clássico. Eu tenho um valor que vai de 0.1 até 1.2. Como é que eu transformo esse conjunto de dado clássico num dado quântico? Bem simples. Eu uso, no caso, esse circuito, e para cada valor clássico, eu coloco aqui numa rotação. E aí, dessa forma, depois que você rodar esse circuito, você aqui vai ter um estado com 3 qubits, um estado quântico, que representa justamente aquele seu dado clássico inicial. Então, é dessa forma que a gente faz essa transformação de algo clássico para algo quântico. Certo? Existem outros circuitos. Por exemplo, nesse aqui também ele usa 3 qubits, mas ele só permite 3 parâmetros, x0, x1 e x2. Veja que aqui é uma outra porta, mas é só dependente de x0 e x1, x0 e x2 e x1 e x2. Então, é isso. Qual é a melhor forma de você traduzir o seu conjunto de dados clássicos em quânticos? Bom, aí não tem uma resposta exata, né? Então, você pode fazer aí várias tentativas. Como a gente faz normalmente em aprendizagem de máquina clássica, a gente testa várias possibilidades, certo? O ANSATs, ele também é um circuito e também tem parâmetros. Então, no caso aqui, eu tenho um circuito com 2 e os parâmetros são 4 parâmetros, θ0, θ1, θ2 e θ3. Então, quando eu digo que eu faço esse movimento aqui de Quantum Neural Network, em que eu atualizo os valores dos meus... em cada ciclo eu atualizo o meu ANSATs, significa que em cada ciclo que eu faço, eu atualizo os valores de θ. Veja que lá em cima, esses valores são fixos, porque, tipo, isso aqui é a minha representação do dado de entrada, ele não muda. Mas à medida que o circuito, ou processo de Quantum Neural Network vai evoluindo, os ângulos do ANSATs, eles vão mudando. E vão mudando para quê? Para que justamente eu consiga fazer predições melhores. Então, essa parte aqui que eu tenho a minha função de perda e atualizar os parâmetros, o que eu atualizo, os parâmetros que eu atualizo, são justamente esses valores aqui, certo? Então, toda vez que eu faço uma medida, eu verifico se eu tive uma evolução ou não, e aí a minha parte clássica propõe novos valores para esses ângulos θ, certo? Aqui é um exemplozinho, implementação, também depois posso passar para o Felipe, compartilhar com vocês essa pequena implementação, em que aqui eu tenho, cada ponto desse tem 2 features, certo? Tem uma feature em X e uma feature em Y. Logo, no caso aqui, eu vou usar um ZZ Feature Map com 2 qubits, em que eu só precise de x0 e x1, porque eu só tenho 2 features para cada entrada. E o ANSATs que eu uso aqui, esse também pré-definido, chamado Real Amplitudes, que no caso usa 8 parâmetros, certo? Então, toda vez que eu tenho o meu ciclo acontecendo, os pesos que vão ser atualizados vão ser justamente os valores desses 8 parâmetros. Esse negócio vai num ciclo até que todos os valores de θ, que nenhuma alteração no valor de θ faça com que altere a minha função de perda, certo? Nesse caso aqui é bem simples. Ele faz essa exploração e no caso aqui ele errou, né? 3 elementos, mas enfim. O que é importante ressaltar é que a depender do ANSATs que você usa, certo? Você consegue explorar melhor ou pior. É justamente. Cadê? Se você usa o ANSATs, por exemplo, para 1 qubit, que só tem uma rotação Y, você não consegue explorar toda a esfera de Bloch. Já se você adiciona outras rotações, você consegue acessar outros pontos. Logo, você consegue explorar melhor o seu espaço de busca. Logo, você consegue melhor, então, definir
os valores aqui para esses ângulos de θ. É claro que se você deixa o seu circuito muito extenso, tem um problema. E lembrando, tem a coisa da decoerência. Se você deixar o circuito muito grande, você quer que o seu qubit ele sobreviva durante muito tempo, que às vezes não é interessante. Você deixar os seus qubits em circuitos longos não é bom. E outra coisa, cada porta dessa, ela não é perfeita. Ela tem um erro associado. Então, cada vez que você tem mais portas, mais erro você tem no seu sistema, certo? É claro, tem vários algoritmos de correção de erros, certo? Bom, esse é um exemplo que eu queria dar para vocês. Aqui, voltamos para... tem outro elemento aqui também. Que perguntou aí sobre... Estou conseguindo ver o browser? Sim, eu estou conseguindo. Pronto. Aqui você pode acessar o IBM Quanto, e no IBM Quanto você consegue fazer uma conta sem muitos problemas, e você acessar não só os computadores, como simuladores, e a IBM tem muito curso. Aqui também, outro também fácil de acessar é a Pennyline, e ela tem, digamos aqui, ó, uma série de demos, inclusive uma série de demos associada especificamente a Quantum Machine Learning, então você consegue também aprender bastante coisa. E tem aqui também um ambiente do Circ, que é um ambiente da Google, também que disponibiliza a você um tempo de máquina. Quer dizer, na verdade, o Circ acho que não disponibiliza não, tempo de máquina. Quem disponibiliza é a IBM. E o interessante, se você olhar aqui a codificação ou esses elementos de demo, tudo é feito em Python. Existem outras linguagens para computação quântica? Existe, mas a maioria que você vai achar é escrita em Python, certo? Bom, indo aqui para os finalmente, as limitações que a gente tem para usar a quântica é o hardware. Por quê? A gente não tem computadores com muitos qubits, se bem que os qubits que a gente tem hoje já dá para fazer bastante coisa, mas o principal ponto é o ruído associado aos qubits, ou seja, os erros. Você não tem qubits perfeitos ainda. Então, isso ainda é um processo. E o problema da decoerência é que aí você não pode fazer circuitos muito extensos. E projetar e desenvolver algoritmos ainda é uma área de bastante pesquisa. É justamente, você agora tem que pensar em efeitos como emaranhamento e entrelaçamento, que você não pensava anteriormente. Então, você tem que sair do seu pensamento computacional clássico e ir para o pensamento computacional quântico. E isso, sim, é um esforço. O custo ainda é muito alto. Como eu disse, o valor para você acessar uma máquina da IBM é $1,60 por segundo. E nem todo mundo tem acesso a todas as máquinas. Por exemplo, se você tentar acessar a máquina da The Wave, você aqui do Brasil não consegue, porque, por exemplo, ele não libera o acesso para essa máquina aqui na América do Sul. E no final também você tem que integrar isso tudo com a abordagem clássica, porque no final o nosso mundo é clássico. Você quer rodar algo quanticamente, como é que eu traduzo isso para um ambiente clássico? Da mesma forma que você pega aquela coisa clássica e transforma quanticamente, como a gente viu ali com o uso daqueles feature map. Certo? Então há uma série de desafios, então há muita coisa para ser explorada, o que também é bem bacana e abre muitas possibilidades para a gente começar a entender qual é o limite e qual é a real aplicação de Quantum Machine Learning. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Hoje a gente trabalha bem com o Quantum Annealing, que é justamente aquelas máquinas da The Wave, com a distribuição de chave quântica, a gente trabalha muito bem. Esses computadores que a gente tem acesso, que são com os qubits defeituosos, são os DISCs, a gente tem um acesso relativamente ok, mas não muito grande. E veja que Quantum Machine Learning ainda é uma coisa mais para frente, né? Então está no limite aqui das tecnologias emergentes. Mais uma vez, é algo ainda a ser explorado. E o que é muito bom, a gente consegue fazer, tem muita coisa que a gente pode fazer com isso. Bom, aqui é algumas referências, aqui é mais direcionados a essa introdução com computação quântica, e essa aqui é mais focado nessa parte aí de Quantum Machine Learning, certo? E é isso, obrigado. Para quem também quiser aprender um pouco mais, a gente tem esse e-book que está fácil de acessar nas redes sociais lá do SESI e da SESI School.
E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu não sei se era isso que o Felipe estava esperando, mas espero que tenha sido positivo. Não, foi ótimo, Érico. Muito obrigado. Eu acho que deu para, pelo menos, o pessoal começar a se coçar aí e querer correr atrás, né, se aprofundar mais no assunto. O pessoal, alguém tem alguma pergunta? A gente não pode se estender muito, né? Já são 11h35. Então, o horário, mais ou menos, da gente terminar em torno de 11h50. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que o Iago mandou algumas. Uhum. Eu acho que ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo usar o microfone dele. Acho que está com algum problema. Ele mandou 4 perguntas ali. Não sei se você consegue ver, Érico. Eu não consigo ver aqui. Estou lendo a primeira. No caso, sobre unidades de computação e unidade de qubits. Veja. Quando você fala 100 unidades de computação, são 100 unidades, são 100 execuções, é isso, Iago? Você tem direito lá? Não entendi essa unidades de computação. O que você quer dizer com isso? Deixa eu ver se ele responde. Eu acho que ele não. Isso, porque tem direito. Do que tem direito. Veja, que no final, o da Google, se eu tenho esse número para usar, eu não uso muito da Google e a última vez que eu vi não tinha achado nada nesse sentido, certo, Iago? Desse custo associado ou desse tempo, tá? Eu sei que a The Wave tem, a IBM tem, a Pennyline você tem que escrever um projeto e o Google eu não tinha visto. Se bem que, salvo engano, alguém mandou alguma mensagem para isso, eu não cheguei a ver. Parece que eles vão começar a liberar um pouco desse acesso, mas eu não saberia dizer como funciona com a Google. Eu sei que você pode baixar o simulador deles, o ambiente, que aí, tipo, não tem, você não está usando a máquina quântica em si, certo? Tá? Mas, salvo engano, deixa eu até procurar aqui rapidamente, se ele não tem algo do tipo Google Quantum. Eu posso procurar, certo? Se eles têm algo, mas a princípio eles não tenham. Não tinha visto nada nesse sentido. Certo. A outra pergunta é sobre computação quântica e o problema meioambiental sobre mudanças climáticas, crise energética, mais especificamente o Hélio-3, né? No caso, você tem alguma resolução, documentação de referência sobre isso? Seria do tipo, o que é que a computação quântica está fazendo, atuando nisso, ou qual é o risco que ela tem sobre isso, nesse Eu sentido? acredito que ele respondeu, acho que aqui. Se ela atua. E ela atua nisso, olha, mais uma vez, isso aí, o pessoal tem esses estudos relacionados a mudanças climáticas. Mas, mais uma vez, ainda é algo muito incipiente, é algo muito novo, certo? Enquanto já aproveitando, tipo, e se a computação quântica é interessante ou não, se ela tem mais gasto energético ou não, bom, também é mais uma coisa em discussão, certo? O que é esse gasto energético a mais, né? Certo? Então, também ainda é uma pergunta em aberto. Não sei se conseguiu responder, tá, Iago? A outra pergunta do Iago aqui, ele foi monitor de física durante a graduação de física quântica. Gostaria de entender sobre os cursos, como o Ludwig perguntou, até para usar, e como aprender, Pronto, onde teriam nesses cursos de aprendizado e desenvolvimento. Depois você eu pode, vou acho que responder. isso aqui você O já acabou Penny respondendo, né, no final lá. isso, esse da IBM tem um material muito bom, muito bom. E mais uma vez, se você ficar atento à IBM e à Pennyline, a Pennyline tem mais hackathon, a Pennyline tem mais hackathon, mas se você ficar acompanhar a IBM, eles sempre têm algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, no meio do ano agora, a IBM sempre lança o Global Summer School. Quanto Global Summer School. Então, são aulas remotas em que eles colocam desafios
para você. E tem uma parte de discussão para você tirar dúvidas ao vivo com os professores da própria IBM. E eles dão, para quem gosta, dão aqueles badges para você colocar lá no LinkedIn para dizer, olha, estou aprendendo, certo? Né? Então, fique atento que no meio do ano tem na IBM essas coisas bem legais, eu super aconselho a fazer, são bem bacanas. Perfeito. Certo? Aí, a última pergunta dele, do Iago, é sobre fraude e criptografia. Tem algum caso de quebra já? Acho que ainda não tem, você sabe? Não, porque o computador que a gente tem acesso, ele é muito pequeno. Tá? Veja, o algoritmo de Shaw já garante a quebra, tá, Iago? Já pode quebrar. O problema é que você precisa de computadores de 10 mil qubits, mas são 10 mil qubits não ruidosos, certo? Mas esse número já foi maior. O que acontece, o pessoal está evoluindo e a quantidade vai diminuindo. Mas existe a perspectiva disso um dia acontecer. Sim, aí o que acontece hoje? O que o pessoal faz é coleta os dados. Certo? Então, tipo, governos, empresas por aí interceptam a informação, não consegue quebrar a criptografia. Tudo bem, mas quando eu tiver o meu computador quântico, eu vou conseguir quebrar. Entendi. Certo? Mas tem movimentos contra isso. É porque, por exemplo, a blockchain se baseia muito nessa nossa criptografia, RSA e tal. Então, tipo, não se quebra ainda, não tem caso que quebra, mas tem estudos que mostram, olha, já dá para quebrar caso tenha máquina. Mas já tem vários estudos que o pessoal está mostrando, olha, tem algoritmos resistentes à computação quântica. O NIST, ele já liberou três métodos, né, digamos assim, que ele diz que são resistentes à quântica. Um deles, inclusive, para quem usa aquele message do iPhone, é já implementado com um desses frameworks. Né? Message. Acho que o dele foi. Acho que tem outra aqui, né? Só tem uma última pergunta aqui, pessoal, para a gente também não se estender muito. A última, que é do Eliseu, que é se essas empresas têm algum tipo de parceria com instituições de ensino para pesquisa. Aqui no Brasil, eu não conheço alguma instituição de ensino que tenha esse acordo. Eu conheço, por exemplo, o Itaú e Bradesco têm um acordo com a IBM. Certo? Mas não conheço com alguma ICT se tem essa parceria direta. Certo. Talvez comece a ter justamente com o Senai Cimatec. Uhum. Porque ele é o centro de competência em quântica, né, em tecnologias quânticas. Pode ser importante isso. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta que seja rápida? A gente ainda tem aí uns 2 minutos agora. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Érico? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Acho que não. Então é isso, Érico. Queria só agradecer novamente aí, excelente palestra. Eu sei que é algo bastante recente, né? Bastante novo. O pessoal ainda acredito que deva ter bastante dúvida. Deu para dar uma pincelada ali, pelo menos uma visão geral a gente consegue ter. E agora, se eles quiserem, né, se aprofundar, eles podem te procurar aí, né, a gente pode fazer uma ponte para conseguir viabilizar, né, algum tipo de pesquisa, estudo, alguma coisa nesse sentido. Precisamos de alunos, né, Felipe? Sim, estamos precisando. Tá bom, então, Érico. Obrigadão. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e é sempre bom poder falar aqui com o pessoal do Inatel. Obrigado. Em agosto estou aí, viu, Felipe? Sim. Vamos nos encontrar aqui. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Érico. Até mais. Abraço. Tchau.